Ok. Olá pessoal, eu sou Edilson Quamba e este é o canal a Quamba. Neste vídeo nós vamos falar sobre Jasper Report. Jasper Report é uma ferramenta para fazer relatórios no ecossistema Java. Se você é desenvolvedor Java, você precisa conhecer esta ferramenta porque em algum momento você vai precisar fazer relatórios, seja em PDF, Word, Excel, entre outros formatos. E Jasper é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer isto. Então, nós vamos fazer neste vídeo, nós vamos fazer um relatório bem simples. Deixa aqui eu afastar a minha pessoa para o lado e agora vamos aqui para o nosso relatório. Nós vamos fazer este relatório simples, onde nós vamos ter textos estáticos, aqui temos um título principal, um título do próprio relatório, uma imagem e nós vamos ter uma tabela. Esta tabela é uma tabela de cidades do mundo todo que nós vamos agrupar ela por país, por região e por continente. E no final de cada agrupamento desses nós vamos querer ter o total, né? Neste caso, Lesotho tem 12 cidades e na região, aqui começa com a África Austral, não é? Quantos países é que tem e no continente quantos países é que tem e assim sucessivamente. E este relatório é bem simples e neste vídeo você vai ver como fazer ele. Então, vamos direto para o que interessa. Deixa eu ver aqui se estamos a conseguir gravar bem a tela. Estamos a gravar bem a tela. A primeira coisa que tu vais fazer é entrar aqui na descrição deste vídeo e fazer o download da ferramenta Jasper Report. É muito simples. Tu entras neste link que eu deixei aqui na descrição. Vou fechar isto porque não interessa. Vais fazer o download desta ferramenta Jasper Report. Depois de ter a ferramenta, vais abrir, vais descompactar, depois vais abrir, fazer o login e vais ter esta ferramenta aqui que nós vamos começar a trabalhar aqui. Eu já tenho os relatórios feitos para este vídeo, mas eu vou fazer contigo agora para facilitar a vida. Este relatório aqui, ele recebe uma conexão com o banco de dados, ele faz toda a renderização manualmente. E nós temos um outro relatório que nós vamos aprender a fazer. É este outro em que você passa os dados já processados. Por exemplo, você passa uma lista de maps ou passas uma lista de DTOs. Neste caso, vais ensinar ao teu relatório como pegar isso e como renderizar. Eu prefiro mais este outro que passas o map quando o relatório é mais simples, mais pequeno, porque ele é menos complexo e ajuda a fazer algum tratamento nos dados usando a linguagem Java, se você já é familiar com ela. Então vamos ao nosso vídeo e vamos ao que nos interessa. O primeiro passo que você tem que seguir para fazer o teu relatório para fazer este relatório é vir aqui no File e Open Project from File, né? Vamos abrir um diretório como um projeto. Neste caso, se você criar um projeto Java, eu geralmente venho nos Resources e crio uma parte chamada Jasper Templates. Aqui eu aponto o meu projeto do Jasper Report, né? Então, eu se clicasse aqui, eu ia abrir aqui o diretório que eu vos mostrei, né? Do Jasper Templates como um projeto. Eu não consigo fazer isso porque esse ficheiro já está importado, então já não é mais necessário. Depois de fazer isso, vamos criar o nosso primeiro ficheiro. É só clicar aqui em cima do nome do nosso projeto, New, e vamos no Jasper Report. Clicamos aqui, clicamos na folha A4, clicamos no Next. Antes de ir para frente, eu gostaria de explicar uma coisa. Aqui no Jasper, ele já tem alguns relatórios alguns templates, feitos que você pode utilizar para não ter que reinventar a roda toda hora. Então, se você gostou de algum aqui, podes pegar ele e simplesmente martelar a tua informação lá e já está. Não tem nenhum problema nisso. Mas muitas das vezes o teu cliente vai pedir uma coisa customizada e você vai ter que fazer do zero um relatório com a cara do teu cliente, porque às vezes editar vai ser muito mais trabalhoso do que fazer do zero. Então aqui nós temos que dar um nome ao nosso relatório. Vamos chamar de cities underscore db underscore connection. Vamos chamar de citydb connection, né? Vamos dar aqui um next. Vamos dizer que vai receber a nossa fonte de dados vai ser sem registro, né? E vamos dar um finish, né? Ok, e pronto, já temos aqui a primeira fase feita.
A primeira coisa agora é entender melhor o que são essas áreas aqui que nós temos no nosso template. Nós temos várias áreas: title, page header, column header, detail, column footer, page footer e summary. O que significa cada uma destas áreas, né? Basicamente, aqui nestas áreas você pode colocar componentes e na hora da renderização essas áreas têm um comportamento diferente uma da outra. Por exemplo, o title sempre aparece no início do teu relatório e o page header aparece sempre no princípio de cada página do teu relatório. Nesse caso, o page header e o page footer aparecem no início e no fim de cada página, né? Temos o column header, details e footer, que serve para fazer renderização de uma lista de dados, né? Neste caso, se você tiver uma lista de nomes, você pode usar o column header para pôr ali o título, o details para colocar o dado em si e o footer para fazer algum somatório no fim do relatório ou alguma coisa assim. Pode fazer também tabelas com isto, só que nós não vamos usar isto porque é uma forma bem melhor de fazer isso e bem rápida. A terceira coisa é o summary. Summary é para colocar os resumos. Por exemplo, tiveres uma outra tabela que precisas colocar, um gráfico e alguma informação resumida de todo o relatório, vais colocar no summary. Como podes ver aqui do lado, tu tens todas essas bands aqui e tem algumas bands que não estão visíveis, como por exemplo, last page footer, que nesse caso seria o rodapé da última página. Tens aqui no data, o que deve mostrar quando não tiver registro. Neste caso, quando não tiver nada a apresentar aqui, para o column header, details, column footer, o que deve mostrar, né? Vais usar aqui. E tens por último o background. O background é usado para colocar, nesse caso, a informação de fundo, né? Se quiseres uma marca de água, alguma coisa assim que deve aparecer em todas as páginas e não por cima da informação, usas o background para fazer isso. Nós não vamos usar tudo isto, nós só vamos usar o title e o summary para este relatório. Nesse caso, o title, o summary e o page footer para este relatório. Então, vamos remover todos esses. Clica com o botão direito do mouse do page header, delete, botão direito do mouse, delete, direito mouse, delete, botão direito do mouse, delete. Pronto, nós só vamos precisar disto e agora nós vamos começar a fazer o nosso relatório. Como vocês podem ver aqui na página inicial, nós temos o nosso title. O nosso title é tudo isto aqui, né? Nós temos aqui um texto, temos aqui uma imagem e temos aqui um outro texto sobre um fundo preto. Como fazer isto no Jasper? A primeira coisa que tens que se perguntar é: essa informação aqui, ela muda na renderização do relatório? Estas informações que falei aqui agora, não. Se elas não mudam, você precisa de um componente estático, que a imagem vai ficar estática ali para sempre e vai poupar recursos. Nesse caso temos o static test, que serve exatamente para isso, para a informação ser estática, a informação constante que não muda. Vamos pegar aqui o static test, vamos colocar aqui e vamos colocar ele no lugar certo que ele tem que estar, né? Então vamos colocar aqui, vou mexer aqui na dimensão dele, né? Outra coisa que eu vou fazer é copiar aqui o texto, né? Tenho aqui a minha ferramenta de PDF, vou copiar aqui o texto, você também pode usar a tua. E vou vir aqui, dar 2 cliques, fazer paste e pronto, já tenho aqui o meu texto ali. Só que este texto não está igual a este. Como pode ver, este texto está bold, é grande. Como fazer isso aqui? Se você clicar no componente de texto, vai ver que aqui em cima ele muda. Ele começa a aparecer mais personalizações que você pode fazer a este componente. A primeira personalização é a fonte, né? Nós temos aqui uma fonte que eu usei, foi o Crimson Text. Vamos pôr aqui o Crimson Text. E a segunda personalização é o tamanho. Vamos aumentar o tamanho e vamos colocar ele bold. E agora, uma coisa que eu também fiz foi clicar com o botão direito em cima do componente e vir aqui stretch content, ou melhor, fit content in element. Tá, pronto, agora sim nós colocamos o nosso elemento, o texto do nosso elemento para ser do tamanho do nosso container, do nosso elemento, o texto do tamanho do nosso elemento. O segundo passo é a imagem. Vamos pegar aqui o componente de imagem, vamos colocar aqui e vamos dizer que vai ter um caminho absoluto. O caminho é este. No nosso projeto, que você pode fazer o download do meu GitHub, temos aqui
a imagem, né? World Map with Contour Borders. Vamos copiar esta imagem, o caminho absoluto dele, e vamos vir para aqui. Vamos colocar aqui. Isto vai nos ajudar a ter uma visualização de como é que a nossa imagem vai estar. Mas em produção, você não vai usar o caminho absoluto, vai usar um caminho dinâmico que a tua aplicação vai ser responsável de enviar para para o relatório, né? Ok, cliquei Ctrl e mexi a bolinha aqui para zoom e ele já fez o zoom. O nosso relatório está quase pronto, está quase igualzinho a este. Já temos aqui a nossa imagem, o texto e só falta aquele texto de baixo. Esse texto também é estático, então nós vamos pegar aqui o static text, vamos colocar aqui, vamos copiar o nosso texto, vamos vir aqui, vamos colocar o nosso texto e pronto. O que nós queremos que este componente faça é que ele se estique daqui até aqui, no tamanho, neste caso, na horizontal do container. Então vamos clicar aqui com a opção direito, Size to Container, Fit Width, vai ter o tamanho do container. Boa, agora nós vamos fazer o que? Vou aumentar um pouco o tamanho, porque sei que não é este o tamanho. Um pouquinho, vou dizer Fit Text in Element. Excelente. Vamos mudar aqui a nossa fonte para Crimson, vamos por Bold e vamos diminuir um pouco, não, vamos aumentar mais um pouco, vamos colocar aqui centralizado e também centralizado na vertical. Prontos, agora o que nós precisamos fazer é fazer este componente ter o texto dele deixar de ser transparente, deixou de ser transparente, a cor de fundo ser preta e a forecolor, a cor do texto, ser branca. Prontos, vamos aumentar um pouco mais o tamanho do texto e prontos. Já temos o header, ou melhor, o title do nosso relatório pronto. Esta fase foi muito fácil, vimos aqui componentes práticos e fáceis de se utilizar. Só vou lembrar uma coisinha, usamos aqui o static test, desculpe a pronúncia, porque ele é estático, ele não vai mudar durante a renderização do nosso relatório. E a segunda coisa é que usamos uma imagem com um caminho absoluto. Se clicares aqui na imagem, vires nas properties, tu podes ver aqui que tem diversas coisas. Se clicares aqui na imagem, tu vais ver que podes passar uma expressão. E a expressão que nós passamos para essa imagem foi um caminho absoluto para esta imagem, né? Como vocês podem ver, temos aqui um caminho absoluto que nós colocamos aqui para a nossa imagem. Ele já armazenou esse caminho e colocou aqui algum texto. Ok, e a imagem está a aparecer e tudo e tal. Vamos fazer uma preview do nosso relatório e ver como é que ele está a ficar. Clica aqui em preview, vamos ver. Tcharam! O nosso relatório está quase bonito. A única coisa que eu quero é que esse texto fique no centro, aqui no meio, na vertical desta imagem, para ficar bonito e estar tudo bonito. Então vamos clicar aqui no texto, vamos clicar no Shift, agora clicar na imagem e vamos pedir para eles estarem no centro. Ok, vamos clicar aqui, Align Components, vamos alinhar eles ao eixo vertical. Não. Vamos alinhar ele ao eixo horizontal. Excelente, agora sim. Pronto, então já temos aqui a nossa imagem, temos aqui o texto e temos aqui o título do nosso relatório. O próximo passo é colocarmos agora a paginação. Para fazer a paginação é muito simples. Vamos colocar aqui um componente de texto chamado Text Field. Falamos do Static Text, que é um texto estático que não muda, e temos o Text Field. O Text Field é usado para textos ou campos de textos que eles vão mudar durante a renderização. A paginação muda durante a renderização, né? A renderização vai mudar de página 1, página 2, página 3, página 4. Nós precisamos do Text Field para fazer isso. Então, vamos carregar aqui o nosso Text Field, porque nós precisamos de um componente que vai mudar durante a renderização.
Vamos colocar deste lado, vamos subir ele um pouco para aqui, vamos estender um pouco para aqui, vamos abrir. O que nós queremos colocar aqui é página, espaço, mais. Vamos usar aqui o master page, a página atual, página 5, por exemplo, página 5, que tem que ter mais, de espaço, de 20, por exemplo. Então, vamos dar um finish. Temos aqui, vamos alinhar sempre à direita, né? O texto, vamos colocar no centro e vamos fazer este componente aqui, esta band, diminuir seu tamanho até o tamanho deste componente aqui, deste elemento, né? Então, stretch to content e pronto, voilà, já está. Então, já temos aqui o nosso page footer. Vocês já entenderam como fazer. Usamos um componente que, ao renderizar, ele pode variar o seu valor e dentro dele nós concatenamos aqui as informações, né, que é a página atual e a página total, né, o total de páginas. Antes isso era feito usando este componente aqui, mas eu não recomendo ele porque na hora da transação ele não fica bem apresentável, né, porque como são dois elementos diferentes. Até vamos lá ver, olha lá o que acontece quando eu coloco aqui. Você tem dois componentes. Então, o que vai acontecer? Tu vais ter página 1D com um espaço grande, às vezes pequeno, porque os componentes são diferentes. Então, não aconselho a usar isto. Usem desta forma, que é a forma recomendada para as versões 6 e mais recentes do Jasper. Ok. O próximo passo é agora a introdução da nossa tabela. Nós vamos colocar a nossa tabela e colocar dados dentro da nossa tabela. Nós vamos fazer isso dentro do Summary, que é o resumo. Mas a questão é, não devemos fazer em outro lugar. Mas o recomendável é colocarmos dentro do Summary, que ele vai ficar muito bem. Eu recomendo fazer isso porque funciona perfeitamente. Vamos ajustar o nosso tamanho, vamos colocar um tamanho um pouco mais grande. Agora, nós vamos pegar o nosso componente de tabela, né? Vamos descer aqui um pouco para baixo. Temos aqui o nosso componente de tabela. Vamos clicar nele e clicar aqui. O nosso componente de tabela, ele trabalha com dados. Ele precisa de uma fonte de dados e de um dataset. E eu vou explicar aqui 3 elementos que você vai precisar saber agora para trabalhar com Jasper Report e com dados. Quando você está a trabalhar no teu Jasper Studio, você tem o Data Adapter. Data Adapter é quem conecta o Jasper Studio à fonte de dados. Pode ser um banco de dados, pode ser um ficheiro XML, pode ser um ficheiro JSON, pode ser um Excel, pode ser qualquer fonte de dados que você consiga extrair esses dados. Segunda coisa que você tem é o Data Source. Depois de você ter o Data Adapter, que é a fonte de dados, você precisa ter o Data Source, que é uma abstração, nesse caso do Data Adapter. Ele vai criar uma ponte entre o dataset e os teus dados, né? Neste caso, quando você está aqui no Jasper Studio, você usa o Data Adapter. Quando você introduzir este relatório na tua aplicação Java, você vai passar um Data Source, vai passar uma conexão para o teu Data Source. Aqui quem passa a conexão para o seu Data Source é o Data Adapter. Então, nós vamos usar um novo dataset, porque nós não temos dataset neste momento. Desculpa, esqueci de explicar o dataset. O dataset é quem sabe quais dados é que a nossa tabela vai precisar, né? O Data Source é a fonte de todos os dados, mas nós não precisamos de todos os dados. Nós precisamos talvez de executar uma simples query que vai me retornar uma lista de dados específicos. Nesse caso é o dataset que faz essa query. O Data Source é só a fonte de dados. O Data Adapter é só a conexão do teu Jasper Studio com os dados. Então, vamos criar agora o nosso dataset. Criamos o nosso dataset, dizemos a ele que vamos ter um dataset node. Vamos chamar de cities dataset. Vamos avançar. New dataset from connection or data source. Sim, vamos fazer isso. E vamos criar um data source
E esse data source precisa de um data adapter para meter os dados ali, pelo menos neste momento de criação do relatório. É aquilo que eu estava a tentar dizer. Eu já tenho um aqui chamado ControlsDB, porque eu já conectei ao meu banco de dados local de países. Mas você vai ver agora como fazer isso. Vamos criar aqui um novo. Como eu disse, você pode conectar ele com várias fontes de dados. Os data adapters são muito flexíveis. Você pode conectar eles com ficheiros, com diretamente no Hibernate, banco de dados, XML, JSON. Aqui não tens um limite. Então vamos clicar aqui no banco de dados, database, JDBC Connection, dar um next. Vamos dar um nome, vamos chamar de cities. Cities Data Adapter, vamos chamar de DA só. Cities DA. Aqui nós vamos ter uma conexão com o Postgre, vamos procurar o Postgre aqui. Vamos colocar aqui o nome do nosso banco de dados, countries. Mas ele fez isso porque acho que cliquei sem querer. Isso não devia acontecer. Eu cliquei sem querer. Então vamos avançar. Vamos colocar aqui o... Não, até vou cancelar porque acho que eu criei aqui e não está a funcionar. Pronto, não tem problema. Vamos clicar aqui em Finish. Isso também pode acontecer com vocês. Vamos continuar e vamos dar o Next. Vamos dar o Next. Vamos dar um Next. Next. Aqui nós temos um wizard da nossa tabela, né? Nós precisamos definir aqui que coisas que nós queremos na nossa tabela. Eu não quero, neste momento que estou a iniciar a tabela, a única coisa que eu quero é o column header e somente isso. Não quero mais nada, eu só quero o column header, só isso. O resto eu vou colocar quando eu precisar. Então vou remover isto. Vou dizer que a cor que alterna vai ser um pouco mais escura, só para dar aquela diferença. E vou deixar o resto como está. Vamos clicar em Finish e temos aqui o nosso componente. Vou arrastar o nosso componente para cá. Vou aumentar o comprimento dele até o tamanho do componente. Até posso vir para aqui, como eu já ensinei. Fit width. Vou reduzir a altura dele para a altura do que temos dentro. Vou deixar até aqui mais ou menos, né? O próximo passo agora é irmos editar o nosso data adapter. Como fazer isso, Edilson? Clica aqui. Não é aí. É aqui. Onde é que está isso? Onde é que está? Epá. Não estou a ver. Vamos aqui então. Postgre Data Adapter. Vamos criar um novo. Não tem problema. Vamos criar um novo. Vamos chamar de cities DA. Vamos avançar. Vamos aqui para conexão com o banco de dados. Vamos avançar. Vamos selecionar aqui o PostgreSQL. Vamos colocar aqui um countries. Vamos colocar aqui Postgres. E vamos chamar aqui de cities, só para manter a diferença. Cities DA. E vamos dar um Finish. Vamos testar. Está a funcionar. E vamos dar um Finish. Perfeito. Nós já temos o nosso Data Adapter, que funciona perfeitamente. Agora nós precisamos de conectar ao nosso dataset. Vamos ao nosso dataset. Vamos dar 2 cliques. Não, com o botão direito. Vamos clicar Dataset and Query. Depois disso, vamos entrar aqui. Dizer que queremos conectar ao Cities DA. Vamos clicar em Read Fields. Ok. ok. Temos Cities DA é este aqui. Vem que agora ele já mostrou os esquemas que nós temos aqui. Pronto, o próximo passo é tu teres uma query aqui que tu vais executar. Eu já tenho a query aqui pronta, então não preciso me preocupar mais. Vou copiar aqui a minha query, venho para aqui,
Vou colocar aqui a query e vou fazer read fields. Ele automaticamente vai criar, vai pegar os campos e vai colocar como text field, né, prontos, como text field prontos para eu colocar na minha tabela, né? Como tu vês, eles estão aqui. Posso fazer um preview dos dados, né? Ver como é que eles estão. Ok, estão como deveriam estar. Eu clico em ok. O nosso dataset já está conectado com o nosso data adapter. Agora vamos clicar na nossa tabela e vamos entrar na nossa tabela. Na nossa tabela nós precisamos adicionar as colunas e adicionar os campos, né, onde vão ficar os dados. Nós vamos dar 2 cliques aqui, já temos aqui, e pronto, temos aqui a primeira coluna. Vamos adicionar mais uma coluna, create column after, ok. No nosso relatório nós temos 1, 2, 3, 4 colunas. Nós já temos 4 colunas, só que elas têm tamanhos diferentes. Nós podemos dar a elas o mesmo tamanho, né? Stretch to table. Ok, pronto, já demos a ela o mesmo tamanho. Viram? Clicamos todas as colunas. Dissemos para elas se esticarem ao tamanho da tabela e depois pedimos para elas terem o mesmo comprimento. Pronto, então, tendo isto, nós já podemos carregar aqui o nosso texto estático para fazer os column headers. Ok, vamos pôr mais um aqui. O primeiro que nós temos é o nome, né? Vamos dar 2 cliques aqui, colocar nome, apagar esse espaço. O segundo é nome nativo. Vamos pôr aqui nome nativo. O terceiro é time zone. Vamos pôr aqui o time zone. E o quarto é a população. Vamos copiar aqui a população e vamos colocar aqui. Espero que você também tenha aberto o teu PDF, né, para conseguir estar a ver o que eu estou a fazer e facilitar, né? Vamos marcar isto. Não, marcar isto. Marquei todos os text field que coloquei. Vamos colocar no centro, no meio. Vamos aumentar os tamanhos. E como isto é um título, vamos colocar aqui o nosso Crimson Text, que nós tanto gostamos dele. Vamos aumentar mais um pouco de tamanho. E pronto, agora sim, está bonito. Próximo passo é colocar os nossos text field com as informações que vão ser renderizadas, né? Vamos abrir aqui o nosso dataset, aqui neste lado, né? Vamos abrir o nosso dataset. Como podem ver aqui, nós temos o nosso dataset. Vamos expandir o nosso dataset, expandir os fields e nós vamos ter todos os campos que a nossa query retorna, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui o campo do nome da cidade, né, que é o que vem aqui. Vamos carregar simplesmente para aqui. Nome nativo, vamos carregar para aqui. Time zone, vamos carregar para aqui. E a população, vamos carregar para aqui. Próximo passo, vamos marcar todos estes aqui que nós criamos. Vamos colocar eles no meio, na vertical. Vamos aumentar um pouco o tamanho. Podemos colocar aqui um 11, né? E vamos para aqui, nas properties, olha aqui. Clicar aqui no text field, cliquei aqui na borda. Vamos usar o mesmo para todos e vamos colocar aqui o 2. O que isto vai fazer? Vai dar um padding entre o elemento entre o texto, né, e esta borda do meio aqui. Consegue ver? Vai dar esse espaço aqui, Ok, pronto. Então já fizemos o básico e provavelmente o nosso relatório neste momento deve estar a funcionar. Se nós clicarmos em preview, ele deve estar a colocar dados para nós conseguirmos ver, mas não está acontecendo nada disso. Aqui no Data Adapter temos que selecionar o nosso Data Adapter e agora vamos esperar ver
document is empty. Ok, interessante. Diz que o nosso documento está vazio. Provavelmente isto acontece porque o nosso data adapter nós colocamos ele como, vamos clicar aqui, o nosso dataset, desculpa, nós colocamos ele use connection to fill. Vamos lá, vamos clicar aqui, CITES-DB, não é isso aí que nós queremos, e voilà. Então nós vamos clicar aqui no CITES. Ok, nós temos aqui default data adapter, vamos clicar aqui. Não estou a entender porque que não está a funcionar, mas pronto, vamos lá tentar com o default data adapter. Ainda não está a funcionar. Ok, clica aqui no relatório, deixa ver, vamos lá ver as configurações do relatório. Quando não passamos dados para ele, o que é que ele tem que fazer? Vamos colocar aqui primeiro summer with page header and footer, e quando não passamos nada eu vou colocar todas as seções no details, né? Vamos gravar isso e vamos fazer a preview. Nosso relatório a funcionar perfeitamente. O problema, deixa eu mostrar para vocês, acho que vocês perceberam. O problema foi porque no nosso relatório nós tínhamos definido eles como null quando nós não passamos um data source. Porque o data source neste momento nós não estamos a passar ao relatório, estamos a passar para o nosso dataset que é usado na tabela. Então é por esse motivo que ele estava a dar erro, estava no nulo porque não tinha dados. Então agora nós dissemos o quê? Nós queremos que quando eu não passe dados ao relatório, ele sempre mostre todas as seções, menos as seções sem detalhe, porque como nós sabemos, essa seção iam ficar aqueles dados que iam ser processados ali para fazer aquelas listas básicas, né? Então, nós já temos o nosso relatório a funcionar como deve ser. E estás de parabéns por ter conseguido chegar até aqui comigo. E o próximo passo é nós adicionarmos os agrupamentos. Isso é muito simples. Vamos ver agora como adicionar os agrupamentos. Vamos aqui voltar para o design. Vamos clicar no nosso relatório. Vamos clicar aqui no nosso dataset. Vamos clicar aqui nos grupos e vamos criar um novo grupo. O primeiro grupo que nós vamos criar é agrupar a cidade em país. Vamos agrupar as cidades em países, né? Podemos fazer em qualquer ordem, não tem nenhum problema, não vai afetar em nada. Vamos clicar aqui o nosso grupo. Vamos colocar aqui group countries ou country, group country. Ok, então a questão a seguir é, nós vamos agrupar ele para o país. Qual vai ser o dado, qual vai ser o campo que nós retornamos na nossa query que vamos usar para fazer o agrupamento? Qual é esse campo que sempre vai se repetir quando for o mesmo país e vai mudar quando for um outro país? O nome da cidade muda sempre, não se repete quando é o mesmo país. O nome do país é sempre igual e o ID do país também. É por esse motivo que eu mantive aqui o country ID. Nós vamos usar o country ID para isso. Vamos dar aqui um finish. Vamos entrar aqui na expressão. Vamos selecionar o country ID. Vamos selecionar aqui um finish. E vamos manter assim. Próximo passo qual é? Nós estamos a agrupar em country ID. O próximo passo que nós precisamos é adicionar esses dados de agrupamento no nosso relatório. Então, quando nós vamos aqui na tabela, expandimos a tabela, nós vamos aqui, tem aqui um grupo header do grupo 1, que é este grupo aqui. Só que o nome ainda não mudou. Como pode ver, quando eu ponho o mouse por cima, aparece aqui group country, mas aparece grupo 1.
Se eu fechar e voltar a abrir este projeto, ele vai aparecer o nome certo. Ok, então o que nós vamos fazer aqui? Vamos clicar a opção e clicar Create Row e vamos clicar o row do footer. Pronto, está a ver que já atualizou. Vamos sair daqui e pronto. O que nós queremos fazer aqui? Nós queremos colocar aqui o nome do país aqui, o nome do país. Para tal, nós precisamos mesclar todas essas colunas, essas células aqui. Vamos fazer um group columns. Ele vai fazer aqui a coluna mesclada e aqui as colunas separadas. O próximo passo é selecionar cada uma dessas colunas e vamos apagar. Vamos delete cell, vamos apagar as células, não colunas. Se apagar a coluna, estás a apagar tudo isto aqui de cima para baixo. O próximo passo, vamos colocar aqui um text field, porque este nome do país vai mudar. Vamos mudar aqui para Crimson Text, bold, aumentar aqui o tamanho. Não pode ser muito grande. Vamos colocar no centro verticalmente. Vamos dar 2 cliques e vamos colocar o country name. Prontos! Já criamos pelo menos o header do nosso grupo, do nosso agrupamento. Então vamos ter aí Moçambique e todas as províncias de Moçambique. E todas as cidades, desculpa, de Moçambique. Vamos fazer o mesmo para o footer. Acredito que tu desta vez vais conseguir fazer sozinho. Vamos selecionar tudo, opção, group columns. Agora selecionar tudo de novo, opção, delete column. Não, nós não queremos deletar as colunas. Então venha para aqui e seleciona somente as colunas, por favor. Ele tá a selecionar células, né? Vamos lá ver o que está a acontecer. Ok. Isso geralmente acontece, mas pronto, não vamos nos deixar levar por isso. Vamos clicar aqui. Vamos tirar este grupo. Vamos agrupar. E não, pisa Ctrl Z. Vamos selecionar aqui, vamos agrupar. Vamos selecionar isto. Não estou a conseguir apagar essas células. O Jasper já às vezes tem esses problemas aqui e dá o permitir apagar essas. Porque se eu apago as colunas, eu estou a apagar tudo isto. Olha o que vai acontecer. Viste? Não pode. Vamos voltar. Eu tenho que apagar células. Não estou a conseguir apagar células. Columns, ok, columns. Pronto, então se não aceita, vamos colocar o mesmo assim o nosso elemento aqui. Depois vamos ver como vamos fazer. Vamos colocar, até para facilitar, vou copiar este, vou apagar este, vou vir colocar este aqui. Vou copiar este, vou clicar aqui, vou fazer paste aqui. Ok, já tenho aqui o meu elemento, né? Vou dar 2 cliques nele. E aqui eu quero colocar a contagem. Quero colocar o nome do país e depois quantas cidades tem esse país. Como é que nós fazemos uma contagem no Jasper Report? Nós usamos variáveis. Pegamos uma variável e dizemos que ela vai sempre fazer um somatório quando alguma coisa mudar. Vamos lá. Vamos aqui nas variáveis. Vamos criar uma variável nova. Ele já criou uma variável aqui. Group country count. Ele já criou uma variável que conta. Se for já clicar nessa variável aqui, vais ver onde é que está a regra. Que ela é uma simples variável, ok? Mas se for aqui ao grupo, onde é que está essa regra de contagem? Onde é que está? Pronto, essa regra é automática, mas tu podes criar
manualmente a sua variável de contagem. Tu podes contar qualquer coisa durante as interações. Então nós vamos pegar este, vamos abrir aqui primeiro, vamos colocar o nome, espaço, mais, concatenar com 2 pontos, espaço, e vamos colocar aqui mais, e vamos colocar aqui a nossa variável de contagem de países. Prontos. Agora vamos lá executar este relatório e ver se ele está a sair como nós queremos. Temos erros de compilação. Que bom que nós temos erros de compilação, porque assim você consegue entender como resolver. Estamos a dizer aqui que não tem nenhum grupo chamado Group Country no nosso relatório. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar para aqui. Vamos ver aqui que nós temos aqui um grupo chamado Group Country. Nós temos este Group Country. Vamos clicar aqui no Source. Vamos fazer uma pesquisa por Group, né? Temos um grupo chamado Group Country. Find Group Country. Temos tudo isso. Nós temos Group Country. Vamos pedir para ele renderizar. Pronto, vou pedir para limpar aqui. Vamos lá ver se consigo limpar os erros. Ok, ele já está a compilar. Vou dar uma pausa, preciso beber água. Malta, preciso beber água, vou dar uma pausa. Estou cansado. E voltei. Ok, malta, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Estive fora a fazer algumas coisinhas, mas pronto, eu voltei aqui. Estamos a ter alguns problemas de compilação. Diz que o nosso grupo country não existe e não está a encontrar. O que eu sugiro que nós façamos aqui é irmos ao nosso dataset. Vamos apagar este grupo, vamos deletar ele. Ele vai apagar todas as referências e já não temos aqui mais nenhum agrupamento. Vamos salvar e vamos ver se conseguimos fazer a preview do nosso relatório. É excelente, ele voltou a funcionar perfeitamente. Nossa, desse jeito não vai dar, mas pronto, ok, vamos ver aqui. Ele continua a funcionar perfeitamente. Voltamos para o design. Vamos voltar novamente a criar aqui o grupo. Vamos criar o grupo 2. Não vamos mudar de nome agora. Vamos criar a linha do nosso grupo. Vamos criar a linha do nosso footer. Ok. Já temos aqui as duas áreas, né? E um minuto só. Vou só colocar algo aqui no silêncio. Ok. Voltando ao vídeo mais uma vez, agora vamos dar continuidade. Temos aqui o nosso relatório. Adicionei o nosso grupo de países. Ainda não mudei de nome, mas nós vamos mudar nome logo de seguida. Como vocês podem ver aqui, ele adicionou estas áreas aqui que nós não precisamos. Vamos apagar isto. Vamos apagar isto aqui. Podemos apagar, delete cell. Vamos apagar isto também, delete cell. E vamos voltar a criar, create cell. E pronto, ele já criou a nossa célula aqui. Perfeito, como nós queríamos. Vamos subir para aqui também, fazer o mesmo. Vamos para aqui, vamos fazer delete cell. Se não tem, vamos subir delete cell. Vamos expandir, vamos subir delete cell. Vamos expandir. E olhem que nós aqui temos a nossa célula. Eu vou descer, eu vou abrir aqui. Vou abrir, criar esta célula aqui. Voilà, temos as nossas células. Vou colocar aqui o nosso componente text field. Vamos colocar aqui o nosso text field. Vamos colocar aqui outro text field. E pronto, vamos dar 2 cliques.
e vamos colocar aqui o nome do país, country name. Country name está aqui nessa lista. Vamos dar 2 cliques, ele vai vir aparecer aqui. Vamos dizer finish. Agora vamos customizar este elemento, dando ele bold, aumentando ele tamanho um pouco aqui para o 14. E a nossa fonte, como nós sabemos, quando são títulos é Crimson. Vamos colocar a Crimson, colocar ele no centro e também verticalmente no centro. Vamos aumentar um pouco o tamanho. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos copiar a formatação e vamos colocar aqui a formatação. Isto ele não manteve. Vamos fazer isto. Aumentar aqui o tamanho. E aqui nós queremos colocar o contador. Vamos dar 2 cliques aqui. Vir as variáveis. Colocar aqui. Não, vamos concatenar o nome do país com a variável que tem o contador. Vamos dar aqui um finish e voilà, temos aqui o nosso texto. Vamos agora fazer o teste do nosso relatório. Vamos aqui no preview. Vamos lá ver se aceita dessa vez. Funcionando! Como vocês podem ver, temos aqui o nosso relatório. Tem aqui o título do nosso grupo, Botsuana. E temos aqui todas as cidades do Botsuana. Bem interessante isto. Interessante é que a nossa página, page null, de null, não está a funcionar. A paginação não está a funcionar. Vamos voltar para aqui, para o nosso design. Vamos voltar para o relatório principal. Clicar aqui e vamos entender por que este text field não está a atualizar. Por que será? Vamos vir para aqui e vou aproveitar e explicar uma coisa. Nos elementos do Jasper Report, nós temos o tempo de evaluation time, né? É o tempo em que a expressão desse elemento vai ser chamada. Nós temos aqui, como pode ver, quando o relatório todo termina, quando uma página termina, quando uma coluna termina de ser renderizada, quando uma band termina de ser renderizada, quando queremos automático ou master. Como os campos de contagem de página são master, vamos também colocar master, né, para combinar isso. Agora vamos salvar e vamos voltar a fazer aqui o preview. Perfeito, vamos lá ver se temos a paginação bem. Ainda não colocou a nossa paginação. Vamos ver se depois de terminar tudo ele vai colocar. Já temos aqui a paginação, página 1 de 6.406. Temos 6.406 páginas. Isto aqui levou cerca de 10 segundos para ser feito. E vamos para a página seguinte. Vamos ver se o nosso contador está a mostrar como deve ser. Vou diminuir aqui. Será que ainda estamos em Botsuana? Já estamos em Johannesburg. Vamos voltar. Ok. O Gaborone, voltar. Aqui ele muda para uma outra cidade. Vamos lá passar. Parece que o nosso grupo de cidades não está a colocar aqui o total que nós queremos, né? Vamos voltar aqui para o design para ver o que está a acontecer. Vamos entrar dentro do table. Temos aqui o grupo dos country. Está tudo certo sim. Ok, o nosso elemento é pequeno. Vamos já tentar ver se conseguimos expandir isto. Vamos esperar. Ok, o nosso componente está aqui. Vamos fazer a preview. Ok, vamos esperar um pouco ele terminar.
Próxima página, próxima página, próxima página, próxima página, próxima página. E não estamos a ter aqui o footer. O nosso footer não está aqui. Ok, vamos voltar para aqui. Vamos clicar no nosso grupo. Novamente, quero ver qual é a expressão. Não colocamos a expressão, não tinha como mudar. Vamos colocar aqui a expressão, que é o Ctrl ID. Tem razão. Nós não colocamos a expressão aqui. Note aqui, nós não colocamos nenhuma expressão do valor que queremos usar para criar grupos. Então agora já deve funcionar. Ok? Vamos esperar terminar. 6.400 e tal. Vamos abrir. Ok, excelente. Aqui nós temos Botsuana, 75 cidades. Começa já Lesotho, na África Austral. Então, o nosso primeiro grupo já está a funcionar. Foi muito fácil. E eu espero que você tenha entendido como criar grupo. Agora eu vou criar os outros grupos e vou fazer um pouco rápido, porque o tempo já correu. Este vídeo já está com mais de 40 minutos. Então vamos criar. Primeiro eu vou renomear isto para não causar confusão. Country. Vamos chamar de country. The group name country already existe. Grupo 2. Ok. Se existe aqui no source. Vamos aqui no source. Vamos colocar aqui country. Não é este country que eu quero. Country não. Country ID. Ok. Ok, não tem aqui. Vou salvar isto. Vamos voltar para aqui. Vamos tentar voltar para o grupo. Vamos tentar renomear country. Agora aceitou. Vamos salvar e vamos ver se conseguimos fazer a preview. Ok, vamos voltar a entrar aqui. Abrir a nossa tabela. Oh, tudo mudou agora, mudou completamente. Mudou completamente, só termos mudado o nome daquilo. Ai. Isso vai nos dar um grande trabalho. Não está a funcionar. Vamos dar preview para ver se está a funcionar. Ok. Voltou a funcionar. Só que eu quando entro aqui... ok, ele já voltou. Não estão a aparecer os dados aqui. Jasper Reports tem esses problemas que são estressantes, porque ele de repente não sincroniza bem o que está na tela com o que nós estamos a fazer. Vamos voltar a abrir aqui o nosso ficheiro CITES-DB Connection XR/XML. Abrir aqui a nossa tabela. Ok, a nossa tabela voltou a estar como estava. Vamos entrar aqui no nosso grupo. Vamos colocar grupo country. Ok, vamos entrar aqui na nossa tabela. Vamos expandir este aqui. Vamos editar este. Já não vai existir esta variável aqui. Vamos marcar e vamos usar esta aqui. Dar um finish, dar um save. Vamos agora ver o nosso relatório. Cannot invoke field because group is null. Ok, group is null. Qual é o grupo que está nulo? Vamos para cá. Temos aqui o nosso grupo que tem tudo. Entramos aqui. Temos aqui o nosso grupo.
temos aqui o nosso grupo. Ok. Nosso grupo está nulo, não tem motivos para estar nulo, então vamos vir aqui, vamos procurar por group. Ok. Group, column kind. O nome do grupo é grupo 2, mas não devia ser grupo 2, deveria ser group country. Então vamos marcar aqui group country, vamos dar um next. Aqui group country, tenho que fazer isto manualmente porque o sistema não fez sozinho. Então vou fazer onde tem grupo 2, eu vou colocar isto, até vou fazer um replace aqui logo. Replace, 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 replace. Já não existe, então vamos voltar para cá, vamos fazer preview, vamos salvar, né? E agora passa a funcionar. Agora passa a funcionar. Agora sim está a funcionar perfeitamente como nós queríamos. Temos aqui o nosso grupo, temos aqui o nosso rodapé. Como percebeste, Jasper, o criador de templates, tem uns pequenos defeitos que às vezes podem surgir aí, que você ao tentar criar pode dar um erro. Às vezes quando é isso tens que dar um Ctrl Z, às vezes tens que salvar, fechar, voltar a abrir para ele voltar a carregar para memória as configurações. Isso pode acontecer, é normal, né? Então não fique assim tão aflito, né? Isso vai acontecer, mas é a ferramenta que temos gratuita, né? Open source. Vamos continuar. Agora nós vamos adicionar o grupo de... Vamos adicionar aqui um novo grupo, vamos criar um grupo. Vamos selecionar. Este aqui vai ser o grupo subregion, das subregiões. Aqui nós vamos usar o ID da subregião como expressão para agrupamento. Depois disso nós vamos vir aqui, vamos criar o título, né? Vamos criar as células, né? O ideal seria conseguir fazer um refresh disto, mas não tenho nenhuma opção aqui para fazer refresh. Se eu salvar, como é que é? Ou se eu voltar e voltar a entrar aqui. Ok, vamos criar agora este cara, vamos criar este outro do rodapé e pronto. Aqui o que nós vamos fazer é muito simples. Como viram, nós temos que apagar estas células aqui. Apagar estas células aqui. Criar uma célula que é esta. Só que eu gostaria que este grupo estivesse acima do grupo do país. Então eu movi este para cima. Viram, né? Aqui eu movi para cima. Isso mudou a ordem aqui também. Tenho este grupo de região aqui numa posição diferente. Vou criar a linha, ok.
deletar esta célula, vou ficar com esta. Ok, vamos lá de remover esta célula. Temos uma pequena célula aqui embaixo, né? Aquilo que eu estou a ver. Temos uma pequena célula aqui embaixo. Vou tentar diminuir o tamanho disto, fazer um cut, clicar, aqui temos isto, tem uma pequena célula aqui, mas não está visível. Ok, eu vou devolver o que estava aqui. Vamos voltar aqui ao grupo de regiões, vamos criar a nossa célula. Pronto, vamos colocar aqui o texto estático. Perfeito. Vamos, até vou copiar isto, vou apagar isto, vou colocar isto aqui. Vou entrar e aqui nós já não vamos querer mais country name, vamos querer subregion name, e o contador não é de país, queremos o contador que foi criado para a subregião, para o grupo de subregião. E pronto, agora nós vamos para aqui, para o superior, né, o header. Vamos fazer a mesma coisa, vamos apagar as células e vamos ficar somente com um. Vamos vir aqui colocar o nosso, não vamos colocar este, vamos pegar este que já tem aqui algumas configurações e vamos entrar nele e vamos colocar subregion name. Vamos salvar, dar um save e vamos fazer a preview. Jasper pode não funcionar logo do princípio, então dá aquele medo, mas pronto, está a funcionar. África Austral, Botswana. Boa, tá tudo a funcionar. Próximo passo agora é do continente, para nós depois irmos ao código e fazermos esta ligação do relatório com o código. Próximo passo, vamos aqui, vamos criar aqui mais um grupo. Este vai ser o grupo dos continentes, vamos chamar de região. Vamos usar region ID para fazer os grupos. Vamos colocar por cima. Então vamos criar esta linha. Vamos remover. Vamos criar este aqui também. Vamos remover este aqui. Vai manter este somente. Vamos na região de baixo, vamos remover este aqui. Vai manter uma única linha. E vamos fazer a mesma coisa. Copiar, colar, entrar. Aqui é region, então vamos colocar só region. Aqui também 1, 2, 3, R maiúsculo. Apagar isto. Region group count, vamos salvar, vamos copiar isto, vamos fazer paste isto aqui, vamos entrar, vamos marcar aqui no region, vamos apagar e vamos fazer o save. Vamos salvar e vamos fazer a preview do nosso relatório. O nosso relatório está a funcionar perfeitamente. Vou dar uma pausa aqui. Continuando, temos o nosso relatório a funcionar perfeitamente agora. Aqui no Jasper Studio temos a paginação a funcionar, os nossos agrupamentos a funcionarem. Se nós formos aqui, mudarmos de página, vamos ver que temos aqui o nosso grupo que conta as cidades de um determinado país. Vamos lá voltar, Lesotho, Botswana tem 75 cidades, conta as cidades, desculpa, de um determinado país. Se continuarmos, também vamos ver o resumo dos grupos das regiões, etc. Só que não vamos fazer isso porque não vamos levar muito tempo. O próximo passo
O próximo passo agora é conseguirmos o próximo passo é conseguirmos, através do Java, de um código Java, gerar este relatório. Como é que nós fazemos para colocar este relatório num projeto Java e assim nós conseguirmos fazer o deploy em produção? A primeira coisa que eu preciso explicar aqui para ti é que esta imagem nós usamos um caminho absoluto. O caminho absoluto não é bom, por quê? Porque em produção nós não teremos o mesmo caminho toda hora e isso vai fazer com que nossa aplicação sempre seja muito acoplada ao ambiente que nós fazemos produção. Se mudarmos de ambiente, temos que fazer o ambiente ter aquela imagem num caminho específico. Isso vai dar muito trabalho. A melhor forma é que essa imagem seja dinâmica, eu consiga passar uma expressão que terá o caminho absoluto dessa imagem durante a renderização. E o segundo passo é que o banco de dados nós vamos ter que passar de fora para dentro do nosso relatório. E como é que nós vamos fazer isso? Venha, vamos lá ver aqui no vídeo. Vamos fazer aqui algumas alterações no nosso relatório. A primeira alteração que nós vamos fazer é dizer qual é o de onde é que vai vir o data source do nosso dataset. Nós temos aqui no nosso relatório Cities Dataset. Cities Dataset, como vocês podem ver, nós temos um data adapter aqui, mas nós precisamos dizer a ele que o nosso data source vai ser a partir de uma conexão que nós vamos passar como parâmetro. Vamos voltar aqui ao main report, vamos clicar aqui no nosso dataset da nossa tabela e aqui nós temos use same JDBC connection e use to fill the master report. Nós podemos manter isto, mas eu não recomendo fazer isto. Vamos clicar aqui use another connection e aqui nós vamos customizar este parâmetro. Até vamos cancelar aqui, vamos criar aqui um novo parâmetro. Olha aqui, nós vamos criar um novo parâmetro aqui, vamos criar um novo parâmetro e este parâmetro nós vamos chamar de cities underscore connection. Eu vou copiar e o tipo de dado deste nosso parâmetro vai ser uma conexão com banco de dados. Vamos colocar aqui connection SQL, vai ser uma SQL connection e pronto, vamos passar. Ele deve perguntar? Não deve perguntar e pronto, vamos deixar assim. Vamos salvar. E o próximo passo, vamos para o nosso relatório, para o dataset e vamos dizer que o que nós vamos passar aqui é um parâmetro que vai ter a nossa conexão, Cities Connection. Vamos clicar aqui e pronto. Não, clicamos aqui duas vezes, desculpa. E agora sim, pronto, vamos dar o finish e vamos salvar. O nosso relatório já está quase pronto para nós conseguirmos fazer ele pelo código. Então, vamos para o nosso código agora. Aqui no nosso código nós vamos fazer uma coisa simples. O objetivo é conectarmos ao banco de dados, pegarmos uma conexão, darmos ao Jasper, fazer o nosso relatório, nos retornar o nosso relatório em uma output stream ou em bytes e pegamos isso, criamos o nosso ficheiro, colocamos lá os bytes no ficheiro, no sistema de ficheiros e tentamos abrir este nosso relatório. Vamos fazer isso. Para abrir isso é muito simples. Eu não vou escrever o código de zero porque eu já escrevi, mas eu vou explicar como é que eu fiz. Como eu tenho aqui um projeto e este projeto aqui eu coloquei as dependências do Spring Data. Então tens aqui o Spring Data, onde é que está Spring Data JDBC. Eu já tenho aqui o Hickory. Então, na verdade não tinha o Hickory, por isso eu coloquei aqui o Hickory do zero, né? E a conexão com o banco. Então tenho aqui o Hickory, vou configurar o Hickory. Configuro aqui o Hickory, passo o nome da minha pool, da minha URL de conexão, username, password, do esquema que eu vou utilizar e depois eu crio um data source. Com este data source do Hickory eu vou poder pegar conexões, emprestar conexões para usar e depois eu devolver a minha pool. Então tenho aqui o Hickory e próximo passo é eu crio aqui simplesmente onde vai ficar o relatório em PDF depois de eu criar. Então eu crio aqui um caminho dentro do meu próprio projeto, este caminho aqui chamado docs, e aqui dentro eu crio o nome do ficheiro. O nome do ficheiro vai ser simplesmente a data
atual, né? Não vou complicar muito, a data atual.pdf. Tens aqui o dia e tens aqui a hora e os milésimos de segundo, né? Acho que é isso. Depois eu vou fazer aqui só uma forma de controlar quanto tempo leva para gerar este relatório, né? Eu inicio aqui o tempo, verifico o tempo quando inicio a geração e depois verifico o tempo no fim e faço uma subtração para saber quanto tempo é que levou. Segundo passo, vamos dar continuidade. Tenho aqui o meu data source e o meu output stream. O ideal quando trabalhas com ficheiros, trabalhas com dados assim mais raw, é que tu trabalhes com input stream e output stream, porque eles não são o dado em si, eles não carregam para a memória tudo dado. Eles usam um conceito de buffer internamente para simplesmente pegar os dados de uma fonte e logo escrever em pequenas quantidades, em chunks, no output stream. Então é o que eu faço aqui, que é para não sobrecarregar a memória da minha aplicação. Então eu peço aqui uma conexão com o banco de dados, crio um hash map de parâmetros, passo aqui a minha imagem como header image, como um parâmetro. Vamos voltar para o nosso relatório agora, para entender como é que isto vai ser feito. Eu vou passar aqui o caminho da minha imagem. Na verdade nem passo o caminho, posso passar o caminho, mas não passo o caminho. Eu vou passar aqui uma imagem encapsulada num elemento chamado buffered image, né? Então vou voltar para aqui, vou entrar aqui na minha imagem. Não, desculpa, não entro, dou um clique, clico aqui em image, clico aqui na expressão. A minha expressão a partir de agora vai ser um parâmetro. Vou clicar num parâmetro qualquer. Como eu ainda não criei, eu posso vir aqui e fazer isto e fechar este elemento, né? Agora vou clicar em OK. O resto mantenho como está, não há necessidade. Vou pôr ela no centro só aqui para pronto, estar bonito. E vou vir aqui criar o meu parâmetro. O meu parâmetro vai ter aquele nome que nós vimos. Acho que lá o nome também tem um traço. E o tipo de dado vai ser buffered image. Vamos pesquisar aqui por buffered image. Já está. Eu não quero que ele pergunte. E vamos voltar aqui na minha imagem, porque eu acho que tem um dado extra aqui. Não veio com esse dado extra. Vamos salvar. E temos dois parâmetros que precisamos passar: cities connection, este aqui, e header image. Header image nós já estamos a passar aqui, e vamos passar aqui o cities connection. Ok, já temos aqui a nossa imagem que nós pegamos no class path da nossa aplicação. Aqui na class path da nossa aplicação pegamos a imagem, ela está aqui. Como podem ver, o caminho é este. Pegamos daqui e criamos um buffer de image e passamos por aqui. E nós precisamos do nosso relatório no formato Jasper. Aqui eu preciso explicar uma coisa. Jasper Report usa o mesmo conceito do Java, que é de compilar um ficheiro .java para .class. Só que aqui nós não compilamos para .class, para .java. Este ficheiro .jasper. Esse ficheiro .jasper é a forma compilada de um template, de um relatório Jasper. Por que é que nós temos que ter a fonte compilada? A forma compilada ela já foi otimizada pelo compilador para ser mais rápida e mais fácil de ser executada. Se eu usasse a forma não compilada, eu teria que compilar toda hora que gero o relatório e isso custa recursos. Então, para evitar isso, eu compilo uma vez e depois eu simplesmente venho aqui, pego o caminho do meu relatório e passo para aqui. Como vocês viram, o nosso relatório é este, citiesdb connection.xml, e temos aqui .jasper, mas vamos antes compilar só para ter certeza que é este. Vamos compilar, ele vai fazer a compilação e vai gerar citiesdb connection.jasper. Então, nós vamos colocar aqui este nosso ficheiro .jasper. Mas como este ficheiro está no nosso class path, o que eu vou fazer? Aqui eu usei File System Resource porque File System Resource permite pegar um ficheiro que está no sistema de ficheiros do sistema do host da aplicação onde está a rodar a minha JVM. Mas eu não quero isso. Eu quero pegar o ficheiro que está dentro
do meu projeto, da minha aplicação, que eu faço deploy com ele. Então eu vou fazer aqui, vou pegar o class path, já não preciso disso. Isto é bom quando você quer editar, logo testar, editar, logo testar. Agiliza muito o processo, mas eu não preciso disso. Vou fechar isto e vou vir aqui, vou pôr class path Jasper. Vou pôr class path Jasper. Vou pegar este cara aqui, que é o sits. Ele já vai me sugerir .jasper e vou passar aqui. Get input stream, tudo mantém como está. Passo um data source vazio aqui para o relatório, mas eu sei que passei uma conexão por aqui. E faço primeiro o que? Fill report. Fill report recebe um ficheiro compilado .jasper, os parâmetros e o data source. Ele vai pegar os dados, preencher e vai me retornar um Jasper Print. Jasper Print é uma abstração de um relatório Jasper que eu posso exportar para qualquer formato. Posso exportar para PDF, para Word, para Excel, para CSV, para qualquer outro formato. Como eu quero PDF, eu vou exportar aqui para o PDF. Para fazer essa exportação, você precisa ter as bibliotecas que têm essas classes, porque o Jasper agora já melhorou, modularizou melhor a sua API, e você tem o core do Jasper e depois você tem que ter o core do Jasper para fazer a exportação para o formato que você quer. Eu quero fazer somente para PDF, então tenho aqui de PDF. Para Excel também tenho aqui. Para outros formatos é só ir no Maven, no repositório, e buscar lá e fazer o download dessa biblioteca e usar. Então eu vou fazer aqui export para PDF e vou mandar diretamente para um output stream. Eu poderia pegar os bytes desse relatório que estão aqui. Ele tem métodos aqui que retornam bytes, como export o PDF byte, mas não é necessário. Então vamos dar continuidade aqui. Eu faço isto, depois coloco aqui no meu output stream, que aponta para o meu ficheiro PDF que eu criei aqui atrás, né? Então eu criei o ficheiro, passo output stream, que aponta diretamente para o meu ficheiro. Isso é como se fosse um tubo que liga ao meu ficheiro no sistema de ficheiros. Então eu estou a passar o tubo de quando você criar, enviar todos os bytes para esse caminho aqui e vão cair no meu ficheiro. Depois disso eu faço o print, né, do controle do tempo para saber quanto tempo levou a geração, e eu digo desktop open file. Esta instrução vai fazer a minha JVM tentar abrir o ficheiro com um programa padrão no host para abrir ficheiros deste tipo. Neste caso vai abrir o PDF com o meu programa de abrir PDF, que é o PDF Exchange. E depois disso o que eu faço? Eu fecho as minhas conexões e acabou, terminou aí. Vamos lá fazer um teste aqui. Vamos lá executar esta aplicação e ver se vai gerar. Para não parecer que eu estou a gerar uma aplicação, eu estou a gerar um relatório que já gerei antes, eu vou vir aqui, vou pegar um static test, vou por aqui, vou colocar aqui a Quamba. Vou colocar aqui a Quamba. Vamos colocar aqui o a Quamba. Vamos deixar aqui mesmo, vamos salvar. Vamos voltar a gerar aqui o nosso ficheiro, né? Vamos voltar a gerar o nosso ficheiro. Agora vamos voltar para aqui e vamos executar. Se aparecer Edilson, significa que ele está funcionando perfeitamente o nosso relatório. Então ele vai fazer aqui os logs, né? Porque eu tenho logback e temos um pequeno problema. Lembra-se que eu disse que teríamos um data adapter aqui no nosso data source. Teríamos um data adapter. Onde é que foi isso? Vamos clicar aqui. Eu disse que teríamos um data adapter, né? Que íamos usar este data adapter. Não, vamos apagar. Já não vamos usar mais. E vamos salvar. Como nós agora estamos a fazer o deploy, vamos salvar, vamos colocar assim, não precisamos mais de data adapter, nós vamos passar a conexão e tudo e tal, então não é mais necessário. Vamos lá ver, criou o nosso pool de conexões,
Vai agora tentar preencher o nosso relatório Jasper. Vamos lá ver se vai funcionar isto. Vamos lá ver, está a levar um tempinho e não está a fazer logs como deve ser. Funcionou. É a Kwamba, cidades do mundo, África Austral, África, Botsuana, está a funcionar perfeitamente o nosso relatório. Era isso que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Vimos como fazer um relatório que puxa os dados pela conexão do banco de dados, e no próximo vídeo, que vai ser mais curto, eu vou passar os dados a partir de uma lista, de um map ou de um DTO. Vamos ver como vamos fazer, e é isso. É muito simples, é muito fácil e é tudo. Eu sou Edilson de Kwamba, desenvolvedor Java, e um grande abraço para ti. Peace!